nada concedei, o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. A gente vai continuar o 35º capítulo do livro de Santa Teresa de Jesus. Esse capítulo ela começa a narrar a fundação do mosteiro do glorioso São José. O Senhor dispõe que nele se viesse a guardar a santa pobreza. Regressa de Toledo e deixa a companhia daquela senhora. Refere outras coisas também que se sucederam. Antes da gente continuar a narrativa, eu te convido a um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Ela continua aqui. Estando eu em companhia daquela senhora, em cujo passei mais de 1 ano e meio, o Senhor ordenou que uma associada de nossa ordem tivesse notícia de mim. Essa pessoa residia a mais de 70 léguas daqui. Devendo vir por estes lados, fez um rodeio de várias léguas para me falar. Foram movida pelo Senhor no mesmo ano e mês que eu, ao fundar o mosteiro de nossa ordem. Para fazê-lo, vendeu tudo quanto tinha e foi a pé e descalça a Roma, a impetrar o breve para a fundação. A mulher, de muita penitência e oração, a quem o Senhor fazia muitas graças, apareceu-lhe a Nossa Senhora e mandou-lhe dedicar-se a esta obra. Compadecida de mim, ela havia de tal maneira progredido no serviço do Senhor que eu não me senti envergonhada de sua presença. Mostrou-me os despachos que trazia de Roma e, nos 15 dias que passou comigo, combinamos o que havia de estabelecer nos 2 mosteiros. Antes de conhecê-la, eu não tivera notícia de que nossa regra, antes de ser mitigada, prescrevia que nada possuíssemos de próprio. Perdão, vou retomar aqui. Antes de conhecê-la, eu não tivera notícia de que nossa regra, antes de ser mitigada, prescrevia que nada possuíssemos de próprio. Nunca pensei em fundar sem regras e sem rendas. Era meu intento não termos cuidado com o necessário para viver. Não considerava as muitas preocupações que traz consigo o possuir. Esta bendita mulher não sabia ler, mas, ensinada pelo Senhor, conhecia muito bem o que eu ignorava, embora lesse constantemente as Constituições. Assim me falou, pareceu-me bem. Contudo, tive receio de que não haveriam de consentir. Diriam que ser desatino e eu não deveria dar ocasião às outras padecerem por minha imprudência. Tratando-se de minha pessoa, nem pouco nem muito me detivera. Pelo contrário, teria por grande regalo a perspectiva de observar os conselhos de Cristo, Senhor nosso. Sua Majestade já me havia dado grandes desejos da pobreza. Para mim, não duvidaria ser melhor. Desde algum tempo andava desejando pedir esmola de porta em porta por amor a Deus, se fosse possível ao meu estado, sem ter casa nem coisa alguma. Temia, contudo, não só que as outras pessoas viessem descontentes se o Senhor não lhes desse iguais desejos, mas que daí resultasse alguma distração. Conhecia alguns mosteiros pobres e poucos recolhidos. Não compreendia então que eram pobres devido à falta de recolhimento. A pobreza não é causa de distrações.
as quais não trazem consigo a riqueza. Deus jamais falta a quem o serve. Enfim, minha fé era pouca, o que não acontecia àquela serva de Deus. Como em tudo costumava fazer, comecei a consultar outras pessoas. Quase ninguém, nem o meu confessor, nem os teólogos aos quais me dirigi, aprovavam o meu intento. Alegavam tantas razões que me punham perplexa. Sabendo de que a pobreza era o ponto de nossa regra e conhecendo ser ela de mais perfeição, não me podia convencer de ter rendimento. Quando acontecia persuadir-me com os argumentos, ao voltar à oração e considerando a Cristo tão desnudo e pobre na cruz, eu não suportava a ideia de ser rica. Suplicava-lhe com lágrimas que providenciasse de maneira a me sentir pobre como ele. Achava muitos inconvenientes em ter rendimentos, via ser isto causa de tantos desassossegos e mesmo dispação. Só fazia discutir com teólogos. Escrevi o que se passava ao religioso dominicano que assistia. Respondeu-me por escrito em 2 folhas cheias de teologia e argumentos, em oposição à ideia. Queria fazer-me desistir, assegurando-me que tinha estudado muito o caso. Respondi por minha vez que não queria aproveitar-me da teologia e renunciava ao benefício de sua consciência. Preferia, sem seguir vocação, cumprir o voto que tinha feito de pobreza, assim como de obediência e os conselhos de Cristo com inteira perfeição. Alegrava-me, pois, achava alguma pessoa do mesmo parecer que eu. Aquela senhora com quem estive muito me ajudou. Quanto aos outros, alguns, no primeiro momento, diziam parecer-lhes bem que eu pretendia, mas, depois de melhor considerarem, achavam tantos inconvenientes que voltavam atrás e insistiam muito comigo para que não realizasse. A estes, eu respondia que, visto mudarem muita opinião tão depressa, preferia guiar-me pela primeira opinião. Neste tempo, aprove o Senhor que, atendendo os meus rogos, o santo Frei Pedro de Alcântara viesse à casa daquela senhora, que nunca o tinha visto. Como era verdadeiro amante da pobreza, que observava havia tantos anos e sabia bem os tesouros nela encerrados, ajudou muito e ordenou que de nenhum modo deixasse de levar avante o meu intento. Com este parecer e apoio de quem melhor o podia dar, por ser fruto de larga experiência, decidi não andar mais consultando outras opiniões. Certo dia, encomendando o caso ardentemente a Deus, disse-me o Senhor que de nenhum modo deixasse de estabelecer o mosteiro em pobreza. Tal era a vontade de seu pai e a sua. Ele viria em meu socorro e foi isto num grande arrombamento que com efeitos tão poderosos que absolutamente não pude duvidar de que fosse obra de Deus. Em outra ocasião, o Senhor me disse que a confusão estava na renda. Acrescentou várias coisas em louvor da pobreza, assegurando-me que o necessário para viver não faltaria a quem serve. Esta falta, como já disse, nunca temi por mim. O Senhor mudou também o coração do padre apresentado, isto é, o religioso dominicano que me escrevera aconselhando-me a não fundar sem renda. Como acima me referi. Já eu estava muito contente com o que ouvira e com tais opiniões. Parecia-me possuir toda a riqueza do mundo deste momento que me determinei a ser mendiga por amor a Deus. Nesse tempo, meu provincial levantou o preceito sobre a obediência de que havia imposto, de fazer companhia à citada senhora, permitindo-me, conforme fosse de minha vontade, partir ou permanecer em sua casa ainda algum tempo. Estavam próximas as eleições em meu mosteiro, e fui avisada de que muitas religiosas queriam dar-me cargo de prelado. Para mim, só pensar nisso era tão grande tormento que facilmente me determinaria a sofrer por Deus qualquer martírio, mas deste de forma alguma eu poderia aceitar.
é que, ao meu ver, havia perigo para a consciência, sem faltar no enorme trabalho, por serem numerosas as religiosas, além de outras coisas que nunca fui amiga. Minha aversão a exercer cargos era grande e sempre o recusava. Louvei, pois, a Deus de que me achar lá. Louvei, pois, a Deus de não me achar lá e escrevi minhas amigas que não me dessem o voto. Estando muito contente em me achar longe daquele rebuliço, disse-me o Senhor que absolutamente não deixasse de ir. Se eu desejava cruz, uma cruz excelente lá me esperava e, portanto, não desprezasse isso. Fosse com ânimo e sem demora, que ele me ajudaria. Fiquei muito aflita e só fiz chorar pensando que cruz era ser prelada. Não me podia convencer de que isto, por algum modo, fosse bom para minha alma, nem achar razoável semelhante coisa. Contei-o ao meu confessor, mandou-me que procurasse partir imediatamente, pois claro estava ser maior perfeição. O calor era fortíssimo, bastava que me achasse lá para as eleições. Por conseguinte, podia deter-me alguns dias para que a jornada não me fizesse mal. O Senhor, no entanto, havia ordenado outra coisa, e forçoso foi obedecer. Era grande o desassossego que senti e não podia ter oração. Parecia-me faltar ao Senhor que me ordenara, permanecendo onde estava a meu gosto e com regalo, não querendo oferecer-me ao trabalho. Pensava eu que, evidentemente, meus protestos para com Deus eram só palavras. Por que razão, podendo estar onde era mais perfeito, não havia de fazer? Se fosse preciso morrer, morresse. Além de tudo, sentia a alma apertada e o Senhor me tirava todo o gosto na oração. Acabei ficando em tal estado. E era tão grande meu tormento que supliquei àquela senhora que houvesse por bem deixar-me ir. Já então, meu confessor, vendo que eu sofria e movido por Deus, mandou-me partir. A senhora sentia tanto minha partida que me causava novo sofrimento. Custara-lhe muito obter licença do provincial, depois de importunar por todos os modos. Foi extremo seu pesar e considero imensa graça ter consentido. Além de muitas outras coisas, convenci dizendo que poderia prestar serviço de muita importância para o Senhor. Dei-lhe grande esperança de ainda nos revermos. Como é muito temente a Deus, finalmente o teve por bem. Entendendo que era maior perfeição e serviço de Deus, eu já não tive desgosto de partir. Com a alegria de contentar o Senhor, superei o pesar de deixar aquela senhora que eu via tão sentida, assim como outras pessoas às quais muito devia, especialmente meu confessor que era da companhia e com quem me achava muito bem. Quanto maiores consolações eu pedia pelo Senhor, quanto maiores consolações eu perdia pelo Senhor, tanto maior contentamento achava na perda. Não podia entender estes dois sentimentos contrários, regozijar-me, consolar-me, alegrar-me daquilo que me pesa na alma. Efetivamente, estava consolada, sossegada, podia ter muitas horas de oração, mas ia meter-me num fogo. Bem o via, porque o Senhor me tinha dito que esperava uma grande cruz. Nunca imaginei tão grande, como depois experimentei. Parti alegre e ansiosa por entrar na batalha, pois o Senhor assim queria. Deste modo, Sua Majestade me enviava a força e alentava a minha fraqueza. Não podia, repito, entender o que se passava por mim. Ocorreu-me a seguinte comparação. Possuir uma joia ou qualquer coisa que me desse grande prazer e vir a saber que a desejar por uma pessoa a quem eu amo e quero contentar mais que a mim mesmo, para satisfazer seu desejo, dar-me grande prazer ficar sem o que me é caro. Esse prazer excede meu próprio contentamento e desvanece o pesar que deveria sentir. Quer da falta da joia ou do objeto amado, quer da perda da satisfação que achava em possuí-lo. De igual modo, agora, por mais que quisesse, eu não podia ter pena de deixar pessoas tão pesarosas por minha partida. Em outros tempos, grata como sou, naturalmente ficaria muito aflita.
Não me deter sequer um dia foi de tal importância para o negócio desta bendita casa que não sei como se teria concluído se eu não tivesse partido sem demora. Ó grandeza de Deus! Espanto-me muitas vezes quando relembro estas coisas e vejo quão particularmente Sua Majestade queria ajudar-me para que me fizesse esse cantinho de Deus. Pois assim o considero. É morada em que Sua Majestade se compraz. Certa vez diz-me o Senhor em oração que esta casa era para ele um paraíso de delícias. De fato, Sua Majestade parece ter escolhido as almas que trouxe para cá, em cuja companhia tive com muito grande confusão. Eu mesma não a saberia desejar tão grandes boas para a vida de tanta austeridade, oração e pobreza. Levam tudo com imensa alegria e contentamento. Cada uma se acha indigna de haver merecido o lugar que ocupa. Há, em especial, algumas às quais o Senhor chamou de modo de muita vaidade e gala, arrecadando-as ao mundo, onde poderia viver contentes, seguindo suas leis. Aqui se veem imersas em tal abundância de consolações que reconhecem claramente ter recebido 100 por um do que deixaram e não se fartam de dar graças à Sua Majestade. Outras o Senhor mandou de bem para melhor. As muito novinhas da fortaleza e luz, para que não possam desejar outra coisa, e entendem que, humanamente falando, quem está separado de tudo que há no mundo vive em maior descanso. As mais velhas e de pouca saúde, o Senhor tem infundido forças para observarem a mesma austeridade e penitência que as outras. O Senhor, ó Senhor meu, como se manifesta o vosso poder. Não é preciso buscar razões para que vos quereis. Transcendendo toda a razão natural, tornais todas as coisas possíveis e dais a entender claramente que basta amar-vos deveras e deixar absolutamente tudo por vós, para que, Senhor meu, torneis tudo fácil. Calha bem dizer neste ponto que fingis trabalho em vossa lei. Salmo 93, versículo 20. Não vejo o Senhor, nem sei como se diz ser estreito o caminho que a vós conduz. Mateus 7,14. É a estrada real e não vereda, estrada que leva com maior segurança quem verdadeira e intrepidamente segue. Nada de precipícios, nada de tropeços que façam cair. Estão longe porque as ocasiões também estão longe. Vereda e vereda ruim, chamo eu o caminho estreito, ladeado à direita por um vale profundíssimo, onde se pode cair, e à esquerda por um despenhadeiro. Haja um pequeno descuido e logo os viajantes se despencam e despedaçam. Quem vos ama de verdade, meu bem, anda seguro, trilha caminho largo, estrada real. Longe estão os despenhadeiros. Ao primeiro tropeço, Senhor, dai-lhes a mão. Não se perderá por alguma queda, nem mesmo por muitas, se tiver amor a vós, e não às coisas do mundo. Anda pelo vale da humildade. Não posso entender que temor é esse de entrar resolutamente no caminho da perfeição. Dê-nos, Senhor, a entender por quem Ele é, quão erradamente andam os seguros e tão manifestos perigos os que seguem as leis e exemplos do mundo. Dê-nos a entender como a verdadeira segurança está em esforçar-se por ir adiante no caminho de Deus. Nele ponhamos os olhos. Assim fazendo, não haja modo de que este sol de justiça tenha o ocaso. Não nos deixará caminhar nas trevas para perder-nos, se antes não o houvermos abandonado. Os mundanos não temem andar com leões que ameaçam tirar-lhes o pedaço. É isto que o mundo chama de delícias e satisfações. Entretanto, no serviço do Senhor, dir-se-ia que o demônio mete medo até de insetozinhos inofensivos. 1000 vezes me espanto, 10.000 vezes quiser abundantemente chorar e clamar a todos, publicando minha grande cegueira e maldade, para ajudá-los de algum modo a abrir os olhos. Aquele que tudo pode, lhes abra por sua bondade e não permita que me tornes a cegar. Amém.
E aqui vai começar o 36º capítulo. A gente tem 20 minutos de vídeo. Deixa eu só ver se esse capítulo não é muito extenso. Não, ele é bem extensozinho. A gente vai deixar para um próximo vídeo. A gente se vê em breve. Então, foi muito proveitoso aqui ela narrar, né? Essa questão das comparações mundanas, né? Que as pessoas que são do mundo não largam, né? Não pensam duas vezes em correr atrás dessas mesmas coisas, né? As coisas do mundo. Que nada disso, né? Para quem está no serviço do Senhor, coisas que as tentações do mundo, as coisas da carne, né? Eu lembro sempre da concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida. Isso, para quem verdadeiramente está seguindo o caminho e as vontades de Nosso Senhor, nada que o demônio, o capiroto, consiga cutucar que vai fazer desviar essa pessoa, digamos, nós cristãos, do caminho, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos.